empresário, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Empresa 3.0. Meu nome é Gilberto Spinielli e o tema de hoje desse podcast é assim que você faz um planejamento financeiro para sua empresa. Então nós vamos falar bastante sobre isso, porque aqui a gente ensina você de como tira sua empresa da bagunça e aumenta seus lucros, sem que tudo dependa de você em até 3 meses. Nesse vídeo, é muito importante dizer que você vai aprender com uma estratégia. De que forma você vai construir esse planejamento, como você constrói um planejamento sólido para o próximo ano, 2022, quais pilares está envolvido nisso e como você vai criar uma estratégia para ter lucro. Né? Esse vídeo é uma grande oportunidade para você que quer fazer um planejamento financeiro e não sabe, quer fazer o planejamento anual e não sabe, você que mensalmente aí tem problemas para entregar meta, indicadores, finanças, lucro, enfim. Então, nós vamos falar bastante sobre isso. Eu tenho vários vídeos falando sobre esse tema e sobre outros temas aqui dentro do nosso podcast. Então, não perde a oportunidade de entrar aqui e ver os outros vídeos que a gente tem. Tem vídeo sobre 12 passos para você ter mais sucesso na parte financeira do seu negócio. Temos bastante vídeo sobre mentalidade de sócio, contratação, indicadores, meta, enfim. Temos bastante conteúdo, aqui dentro do nosso canal. E eu tô aqui também para te chamar para você tanto curtir nosso Instagram, como nosso Facebook, como o nosso YouTube, Instagram @Spinielli, YouTube Gilberto Spinielli, no Facebook Empresa 3.0. Então não deixe de se inscrever, de deixar o like, de compartilhar. E eu quero também te perguntar se você já sabe fazer um planejamento e se não sabe, quais dificuldades que você tem. Então comenta aqui no vídeo, me chama no privado, porque eu posso te ajudar, beleza? Então essa é a ideia do vídeo, você vai ter grandes oportunidades de melhorar o seu negócio já fazendo o planejamento. Então comenta aqui se você já teve problema em fazer planejamento, como você resolveu e o que eu posso te ajudar, ok? No final do vídeo aí, não esquece de mandar aquelas sacadas que a gente sempre pede para vocês, de mandar o que você entendeu, o que você não entendeu, para que a gente comente e também te ajude aí na melhor estratégia. Vamos junto, porque é importante, é um conteúdo bem legal, né? Por que só para explicar para vocês, da onde saiu o podcast, esse podcast sobre o planejamento do ano que vem? Porque eu recebi bastante empreendedores no meu direct perguntando como que faz planejamento, não sabe fazer planejamento, porque é difícil, quando vai planejar e faz o negócio, sempre dá tudo errado, nada que ele faz dá certo dentro do planejamento dele, ele faz o planejamento, refaz o planejamento e no final não cumpre nada. E aí, esses empreendedores, eu falei, cara, calma, a gente vai marcar e vai fazer um podcast. Ontem, não sei que dia que você vai assistir isso, óbvio, mas ontem nós fizemos uma live que eu falei sobre isso e foi bem legal, E aí o pessoal falou, pô, vai ficar gravado? Eu até gravei, viu, gente? Mas infelizmente, o Instagram, quando você faz a live pelo celular, quando você faz download da live, ela tá ficando com a voz em delay. Aí como caiu muito, nossa, a gente teve acho que duas quedas de internet ontem, eu resolvi fazer o podcast de novo, gravar ele de novo. Então, talvez eu fale algumas coisas que eu não falei ontem, ou coisas que eu falei ontem eu esqueço hoje, normal. Lógico que a gente tem um roteiro, mas cada dia a gente tá com raciocínio de uma forma diferente, não é verdade? Então, de qualquer forma, a estratégia é a mesma, o roteiro é o mesmo. Então, vamos para cima, vocês vão gostar bastante do conteúdo, E assim, o que é importante, quando a gente fala de planejamento financeiro, planejamento de negócio, os grandes erros que acontecem, e aqui sim falando um pouquinho de finanças, é que muitos empreendedores, ele tem um pressuposto assim, eu preciso ter alguém no financeiro que eu confio cegamente, que eu confio e a pessoa vai fazer tudo do jeito que precisa ser feito e tudo mais. Pô, é importante sim, claro, você ter alguém que você confia, evidentemente é muito importante. Só que além de confiar, que muitos empreendedores não se ligam, é você ter alguém no financeiro que a pessoa tenha as competências técnicas para o cargo, E ter competência técnica para um cargo de finanças, para um cargo de financeiro, vai muito além do que só confiança. Eu já vi algumas empresas que o dono do negócio coloca esposa, parente, enfim, no financeiro e dá muito ruim.
E dá muito ruim, porque a pessoa às vezes não tem as competências técnicas, né, principalmente financeiras ali, e aí você acaba que ou faz o serviço para a pessoa, se você sabe, ou fica uma desorganização total. Então, lógico, não só na parte financeira, mas na empresa como um todo, uma coisa muito importante é você ter como parâmetro e entender como parâmetro a importância de ter pessoas competentes em todos os cargos da sua empresa, né? Você precisa ter pessoas que realmente sejam competentes em todos os sentidos, né? E muitos empreendedores também, eles têm um pressuposto de achar que quanto mais trabalho é melhor. Não, não é assim, né? Você tem que trabalhar de forma inteligente, tanto você como sua equipe, e não é horas trabalhadas que vai dizer se você está tendo ou não está tendo sucesso no seu negócio. Tem muitos empreendedores que trabalham muito e estão falidos, né? Não sei se vocês sabem, mas metade das empresas que abrem no Brasil, elas quebram, né? Elas fecham a porta em até 2 anos. Isso é um fato Sebrae. E você, às vezes, está lá, né? Tá achando que está fazendo tudo certo e tudo mais. E, enfim, por isso que eu falo, a importância de um bom planejamento. E hoje, você vai de fato aprender a fazer esse planejamento, a como se estruturar dentro desse planejamento. E aqui eu estou primeiro apontando os seus erros, eu vou apontar alguns erros normais para você tentar se identificar. Exatamente para a hora que eu apontar como fazer, você saber como fazer, né? E, por exemplo, uma dúvida, né, que eu tenho quando eu converso com um empreendedor, falar, pô, tá difícil, não tô vendendo e tal. Não sei fazer meta. A primeira pergunta que eu faço, você tem DRE? Você tem DFC? Né? O que é o DRE? Demonstrativo de resultado do exercício. Eu faço a comparação com o DRE, ele vai te dar o passado da empresa, ou seja, o que aconteceu no mês anterior e nos meses anteriores, né? O que está acontecendo, né? Bom ou ruim, ele vai te dar lá no final um lucro ou prejuízo. Quanto deve ser, ele vai te dar o resultado diário, ou seja, o fluxo de caixa diário, deve ser demonstrativo de fluxo de caixa, o que você tem na conta e o que você tem para pagar. Qual o melhor? Você tem que aprender a fazer acompanhamento de fluxo de caixa, tem que aprender a fazer acompanhamento de estratégia de negócio, de planejamento de negócio, através dessas duas ferramentas principais, DRE e DFC. O DRE, você consegue planejar, né? Você vai conseguir planejar. Eu dou o meu exemplo, por exemplo, dentro do nosso DRE hoje. Quer ver? Vou até abrir ele aqui. Dentro do nosso DRE, hoje a gente olha muitas coisas, né? Que no começo, lá atrás, eu não olhava. Eu não olhava talvez por displicência, não olhava, não sei. Mas quando a gente fala de DRE, a importância no DRE, por exemplo, você vai ter o DRE que é o da contabilidade, que a sua contabilidade usa e que é um DRE mais, vamos dizer assim, técnico, né? Só que você tem que ter um DRE para você fazer gestão do seu negócio, a gerência do seu negócio. E qual a importância disso, né? Porque o teu DRE, a forma que você, como dono, observa e trata o seu DRE, vai dizer muito como você vai fazer gestão. Por exemplo, dentro do meu DRE, demonstrativo do estado do exercício, a gente olha tudo que gastou dentro da empresa, todo o histórico de faturamento também, lógico, mas todos os gastos, por exemplo, 13º de funcionário, 13º da operação, quando a gente tem férias, quando a gente tem... Coloca tudo, cara, multa de FGTS, hora extra, quando a gente paga as horas extras, né? INSS, imposto de renda, rescisão, a gente coloca tudo. Por que é importante você colocar no DRE tudo? Porque quando você vai fazer o planejamento anual, você vai chegar lá na hora de fazer o seu planejamento anual, daqui a pouco eu vou falar sobre metas e indicadores. E aí, conforme o seu ano for começando, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, você vai olhando o seu DRE e observa aonde está teu gap financeiro. Então, se você fez um planejamento, um exemplo, de gastar R$1.000 com vale transporte e você está gastando na média 1.500, alguma coisa você fez de errado. Ou planejou errado, ou sei lá, ou contratou muito, né?
Pode ser também, se você contratou muito, normal, mas aí é um planejamento que você tem que ter feito já na hora de montar esse DRE, né? Perdão, na hora de montar o planejamento. Se eu vou contratar, automaticamente o Vale Transporte ele tende a aumentar. Então, a ideia, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a ideia de você ter um DRE muito bem detalhado, muito rico de detalhe, de você olhar o passado e colocar tudo que você está gastando, todas as despesas e todo o faturamento que você tem na sua empresa, é exatamente para quê? Para você conseguir entender, entender o que está acontecendo dentro da sua empresa. E que muitos empreendedores não conseguem observar isso de um outro ângulo. E esse ângulo é você olhar todos esses passos, olhar toda essa estrutura do teu TRE, né? Aí você coloca tudo, você vai colocar tudo lá. Você vai colocar todos os tipos de despesa, todos os tipos de custo dentro de um DRE, aí beleza. Você já começa a olhar o planejamento de uma outra forma. Porque você vai planejar gastar X naquele pilar, e aí você vai controlando ao longo do ano se está dentro, aderente àquilo que você planejou. Entendeu a ideia do DRE? Aí você tem um DFC, que é demonstrativo de fluxo de caixa. O fluxo de caixa vai falar o que você tem e não tem na conta. O que está o que não está acontecendo. Simples assim. Né? E assim, outro erro que acontece que é importante você corrigir é você não ter indicadores. Qual que é a ideia do indicador? É o controle. O indicador ele vai falando o que está acontecendo. O que pode acontecer se você continuar gastando R$1.000 por mês ao longo de um ano, no terceiro mês gastando R$1.000, R$3.000, ao longo de um ano você vai gastar 12, por exemplo. E sendo que você planejou gastar 10 naquele item. Olha que legal. Então você fala, pô, eu tô 2.000 a mais. O que eu vou fazer? Aí você tem que fazer um plano de ação, né? O que eu vou fazer para economizar R$2.000? Isso é indicador. É você observar e falar o que eu posso, o que eu não posso. E assim, o que eu indico sempre, né? Sempre indico quando fala de indicador. A gente vai falar sobre meta, mas você pode ter indicador sobre vendas, indicador sobre faturamento, indicador sobre margem de lucro, indicador sobre contribuição, indicador sobre ticket médio, indicador sobre as suas metas de despesa, meta de custo. Ou seja, você coloca indicador em tudo. É muito importante. Porque vai te dando clareza o que você está fazendo certo e está fazendo errado dentro do seu planejamento. Não adianta você planejar, fazer um planejamento bonito e não cumprir, né? Não adianta. O planejamento ele é feito por etapas. Primeiro você vai entender como faz um planejamento, e isso que eu estou ensinando você. Estou falando sobre como fazer, o que deve ser feito, e depois você vai para o planejamento. Só que depois que você for para o planejamento, for executar esse planejamento, é muito importante também você fazer o controle, a gestão dele, o que está acontecendo. O que está acontecendo? O indicador é uma forma. Outra coisa que você já tem que olhar na hora de planejar o seu negócio para o próximo ano é: você está precificando de forma certa o seu produto ou o seu serviço? Você está conseguindo precificar olhando margem, olhando conceitos técnicos, impostos, reinvestimento, porque toda empresa precisa se reinvestir, na é verdade, lucro, frete, custo de mão de obra. Então você está olhando isso? É outro parâmetro muito importante quando se fala de planejamento, né? Você saber se está ou não está precificando bem. Outra coisa, qual mercado que você está? Esse mercado que você está, que você atua aí, é o mercado. Como é a sua concorrência? Como sua concorrência está atuando? Qual o preço da concorrência? Quais são os seus diferenciais? Quem é o seu cliente? Né? Esse cliente seu, qual é o desejador, né, que ele tem? Por que ele compra o teu produto? Qual é o mercado que você está? E o que você pode fazer? E principalmente, né, quais são as oportunidades que você tem? Quais são as oportunidades que você tem? Eu te dou um exemplo. Nós estamos fazendo nosso planejamento, já fizemos, né? E agora estamos olhando outras coisas aqui para tentar encerrar ele até no final agora desse mês, pro ano que vem. E uma coisa que eu sempre faço quando eu estou fazendo planejamento é uma análise SWOT. Quem não sabe, depois pesquisa aí, mas eu vou ensinar aqui, vou dar uma explicação rápida. Análise SWOT é uma análise
que você olha os seus pontos positivos internos, né, que a gente fala, e olha também os pontos positivos e os pontos negativos internos. Então você olha tanto a parte positiva sua, né, como empresa, como a parte negativa sua como empresa. E aí você também olha o mercado, por isso que eu estou falando de mercado. E aí o mercado, você vai olhar o quê? Quais são as oportunidades que eu tenho nesse mercado? Então, o que eu posso crescer, onde eu posso crescer, como eu posso crescer, mas quais são as ameaças que tem no mercado, neste mercado, né? Qual a diferença da análise interna e externa? Tudo que é interno está no teu controle, ou seja, você consegue corrigir de uma forma muito simples e muito prática. Tudo que é externo não necessariamente está no teu controle, principalmente as ameaças, né? Quando você fala de ameaça, por exemplo, você ter lá um aumento de imposto, não está no seu controle o aumento de imposto, isso aí está na hora de votar, mas depois você não consegue fazer mais nada, não é verdade? Então, você tem lá a análise interna e a análise externa, forças, fraquezas suas, né? Quais são as forças e quais são as fraquezas, quais as oportunidades do seu mercado e quais as ameaças. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem a ver com o mercado, tem a ver com o mercado que você está e com o que você está fazendo com esse mercado que você está aí e quais as estratégias ou qual a melhor estratégia que você pode tomar. Conhecer o mercado na hora de fazer um planejamento é muito importante, porque vai te dar uma clareza, uma estratégia muito diferente do seu concorrente que às vezes nem está pensando nisso. E conhecer mercado é fazer isso. Análise SWOT. Análise SWOT. Análise SWOT vai te dar aí uma ideia muito forte realmente de mercado. Outra coisa importante na hora de fazer o planejamento. Você planejar quais são as suas despesas e suas receitas mensalmente. Então, mensalmente você tem que saber qual vai ser a minha despesa em tal item, qual vai ser a minha receita em tal item. Lembra do DRE? Pois é. Aí você pega um DRE, que você tem talvez um histórico de um ano, olha ele, divide por 12, você vai entender a tua média, né? A tua média de despesa, a tua média de receita, e faz um planejamento sendo muito otimista na receita, mas não maluco. Então, por exemplo, se eu crescer, eu vou crescer 100%? Dificilmente, mas pode valer 5, 6, 7, 10, 15% de crescimento de receita e sendo muito pessimista em despesa. Como assim? Aumentando sua despesa em pelo menos de 20% a 25%. Eu vou dizer o porquê. Quando eu falo isso, às vezes alguns empreendedores assustam. Quando o mercado, né, hoje ele é regido praticamente pelo IGPM, não é verdade? O IGPM mesmo, né? O IGPM índice, que é o índice aí de precificação, de aluguel, enfim, ele neste momento ele está, na minha visão, muito descontrolado. Você pega, por exemplo, até janeiro de 2021, né, comparado com janeiro de 2020, ele teve um aumento de 25,71%. Até peguei aqui para ver. Fevereiro, ele aumentou para 28,94%. Março, estou contando para vocês. Em março, 31,10%. Abril, 32,02%. Maio teve 37,04% de aumento. Aí junho caiu, foi para 35,75%. Por que eu estou dizendo isso? Na hora de você pensar em despesa e montar um planejamento de despesa, você tem que pensar o seguinte: o que eu gasto, eu tenho que tentar acompanhar o que o GPM vai falar. E por mais duro que seja, e às vezes fora da tua realidade, por isso que eu falei que você tem que ser pessimista, porque se não acontecer, o máximo que vai acontecer é você ter mais lucro. Então por isso que você tem que olhar o GPM e falar, eu vou gastar pelo menos 35% a mais esse ano. E aí, coloca no teu planejamento de despesa. Quanto receita, a gente sabe que você não vai conseguir acompanhar um IGPM. Dificilmente você vai crescer 30%, a não ser que você não tenha uma estrutura já planejada. E se planeja, é lógico. Quando você se organiza, a tendência é melhorar seu negócio. E outra coisa, né, que às vezes os empreendedores não olham com muito cuidado é conhecer o fluxo de recebimento do seu negócio e de pagamento. Qual que é o fluxo? Quantos dias eu recebo dos meus clientes, mas em quantos dias eu pago os meus fornecedores?
Isso é muito importante na hora de planejar, porque vai te dar uma visão assim, por exemplo, se eu recebo em X e pago em X, eu tenho que fazer tal coisa para economizar ou ter um estoque menor, né? Então você consegue, na hora de planejar, olhar isso. Então olha com muito carinho, muito cuidado ali, tanto o que você tem para receber em datas e quanto que você tem para pagar em datas, né? Ter um objetivo de curto, médio e longo prazo. Quando você fizer o seu planejamento anual, faça do ano, mas também já planeje a sua empresa para 3 ou para 5 anos. Planeje a sua empresa para esse ano que vem, que é um objetivo de curto prazo, né? Mas também faça o planejamento da sua empresa para daí 3 anos e daí 5 anos. Porque se você quer estar em outro patamar daqui a 5 anos, se você quer estar em outro patamar no ano que vem, você tem que se planejar, não tem jeito. Nenhuma empresa sobrevive sem planejamento. E aí, depois que você pensou tudo isso, você vai para o primeiro passo do planejamento, que é o quê? Meta de receita. Você tem que ter a meta. Quanto você quer faturar no próximo ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, entre curto, médio e longo prazo? Vamos falar do ano que vem. Quanto você quer faturar? Você tem que ter meta. Meta de faturamento, de receita. Você também tem que ter meta de despesa e custo. Então você tem a meta de receita, tem a meta de despesa e custo. Lembrando, olhando o seu passado de despesa e custo, olha o GPM, que é um índice, eu acho que para planejamento, um índice ok, né? Pela loucura que tá, né, o mercado, é um fato. Se você não negociar seu aluguel, ele vai aumentar 30%. É um fato. Então, se você já não planeja isso, esse aumento, quando ele vem, ele te pega de surpresa. Ele te pega de surpresa. Então, tem aí um planejamento de despesa e custo do seu negócio. Aprenda a olhar, por exemplo, curto, médio e longo prazo. Aprenda a olhar mensalmente essa despesa, crie indicadores delas. Crie indicadores delas, tanto de receita, né, da meta de receita, como da meta de despesa e custo do seu negócio. Então, cria aí os seus indicadores para isso te ajudar. Controle estoque, é o que eu falei. Se você sabe prazo de pagamento, prazo de recebimento, você tem que olhar qual que é o giro que você tem de estoque, né? Quanto tempo seu estoque fica na tua empresa, até do dia que você compra, ele chega, até o dia que sai, né? Quantos dias você precisa para que essa mercadoria gire? Às vezes você compra lá um item que não tem saída nenhuma, que fica lá parado meses e meses, e se for preciso até perde. Como você pode fazer, às vezes, um planejamento de olhar qual que é o giro desse produto para falar, não, eu preciso, será um exemplo, de 10 itens na semana desse item, então eu vou olhar 10 itens, não vou comprar 50, porque daí semana que vem eu vou fazer pedido de novo, eu faço o pedido de novo desse item. Não tem sentido eu pedir 50 por mês, se eu faço pedido toda semana, por exemplo. Então você tem que olhar muito essa parte do controle de estoque do seu negócio por ano que vem. Porque o estoque é dinheiro parado, estoque é grana, né? Estoque ali é grana. Quando você consegue controlar seu estoque, você já consegue olhar também de uma outra forma. Outra coisa muito importante é observar que muitos empreendedores, e não só empreendedores pequenos, tá? Porque às vezes a gente acha que só pequeno faz isso, mistura conta física com conta jurídica. Então tomem cuidado, tem que ser separado. Conta física, conta jurídica. Não tem que pagar a conta da sua casa na sua conta PJ, como não tem que pagar a conta da empresa na sua conta PF. Né? Essas dicas que eu estou passando aqui para vocês são dicas importantes. Né? Você pega, por exemplo, meta de custo de despesa, de receita e tudo mais. Quantos empreendedores nem têm? Por isso que eu falei da importância do DRE. Não adianta a gente falar de como fazer um planejamento se você não olha para o básico. É o que eu falei. Primeiro ponto, eu quero fazer um planejamento anual para o meu negócio, para eu crescer o meu negócio, para eu ter, né, um negócio mais estruturado. Primeiro passo é você olhar com muito cuidado e com muito carinho se o teu DRE é um DRE real e se você tem um DRE. Se você não tem, cria um DRE. Cara, tem 1 milhão de planilhas diferentes aí na internet, procura. Né? Se quiser, me chama aqui no privado, eu mando o meu DRE sem problema nenhum. Eu mando um modelinho para você usar. O mais importante é você ter. Porque você criando um DRE, demonstrativo de resultado de exercício, você vai olhar e falar, nossa, é assim que eu tenho que olhar o meu negócio. E aí você vai olhar todos os itens de forma muito clara, de forma muito transparente,
para falar qual é o planejamento que você vai executar. Entendeu? Então, nesses passos, nessas ações que você pode fazer e deve fazer, essas ações que eu montei aqui, que a gente está falando, né, hoje no podcast, é exatamente ações muito práticas. Cara, e é um fato, né? Como a gente ainda, nós empreendedores de uma forma geral, é muito amador, cara. E é tudo muito fácil de fazer, só que dá trabalho, né? Eu digo assim, é possível fazer, mas dá trabalho, claro que dá. Pensar dá trabalho, pô. Pensar dá trabalho, mas o que é melhor, você pensar ou não pensar? É melhor você pensar, porque quando você pensar, você vai tirar sua empresa, às vezes, né, de uma crise, às vezes vai tirar sua empresa aí de um planejamento errado, vai tirar sua empresa, ou vai colocar sua empresa num outro patamar para o ano que vem. Por isso que é importante, né, a gente pensar o nosso negócio de um outro prisma. Então, só para a gente relembrar o que eu falei. Primeiro passo, ter pessoas competentes no seu financeiro. Se você não sabe, e se for possível, às vezes não é, se for possível, contrate alguém para te ajudar no financeiro. Se não é possível, vai estudar. Vai estudar. Entre em mentorias como a nossa e outras que tem, mas vai estudar. Então, o primeiro passo é ter pessoas competentes no seu financeiro. Depois é você saber o que é um DRE e um DFC. Demonstrativo de resultado do exercício, demonstrativo de fluxo de caixa. Você olha os exercícios, o que está acontecendo no passado e olha o que está acontecendo no presente. Os dois. DRE é o passado, DFC é o presente. E aí, com o DRE pronto, principalmente o DRE pronto, você vai criar metas de receita. Então, o que eu quero faturar ao longo do ano, mês versus mês. Então, você faz isso. E indicadores. Como eu estou indo mês versus mês. Então, beleza, criei já a minha meta de receita e o meu indicador de receita. Aí você vai para a despesa. Quanto eu tenho que gastar mês versus mês de cada item dentro do meu negócio? Dei um exemplo para vocês. Hoje o meu DRE, nosso aqui que a gente faz planejamento, é um DRE que tem tudo. Gente, de verdade, tudo que vocês imaginarem de despesa que eu tenho na minha empresa, eu jogo dentro do DRE de uma forma detalhada. Detalhada mesmo. Você tem lá despesa de colaborador, você tem despesa administrativa, você pode jogar de forma genérica. Mas eu não faço. Por que eu não faço? Eu gosto de detalhar para a hora que eu bater o olho e falar, tô gastando muito nisso, preciso economizar. Entenderam? Então, isso é fazer um planejamento. Isso é você olhar com carinho, olhar de forma estruturada para o seu negócio. E aí você, tem no DRE, fazendo um planejamento, você vai fazer o planejamento de custo e despesa. E aí você vai fazer o quê? Um indicador de custo e despesa de acordo com cada despesa que você lançou lá, né? E que você planejou. Depois, você tem que saber precificar. Como que eu precifico o meu produto? Tá certo ou tá errado? Né? Meu produto ou serviço, né? Então, tem que saber precificar. Se não sabe, eu tenho vídeos aqui que a gente ensina a precificar. Tem que saber anotar. Tem que saber olhar o mercado e notar no mercado quais são as ameaças que tem nesse mercado que você está, mas quais são principalmente as oportunidades. Aonde o seu concorrente é bom, que é uma ameaça, mas aonde você pode melhorar e aonde você é bom também. Olha as ameaças e oportunidades do mercado, olha quais são suas forças, quais são suas fraquezas e você precisa melhorar. Então, depois que você fez isso, olhou o mercado, você fez o planejamento de despesa e custo, você fez o planejamento de receita, né? Entendeu como eu recebo, qual que é o prazo de recebimento que eu tenho no meu negócio, né? De 15, 20, 30 dias. Qual que é o prazo que eu pago meus fornecedores? Tenta adequar, né, o pagamento dos seus fornecedores. Qual que é o planejamento que eu fiz para o ano que vem, mas me planejando para daqui 1, 2 anos, né? Também 3 anos, enfim, 5 anos talvez. É você ter esse planejamento. Controlar estoque, saber controlar quanto eu tenho de cada mercadoria dentro do meu negócio, que às vezes está sobrando, sei lá, ou qualquer outra coisa assim. Não mistura a conta PF contra PJ. Ou seja, a gente falou aqui de muitas estratégias de negócio, de planejamento de negócio. Eu sei quanto parece complexo, e é complexo mesmo, gente, porque planejar negócio, quando você fala de planejamento de negócio, ele se torna muito complexo, porque nós empreendedores, a gente deixa o planejamento complexo. A gente, como empreendedor, a gente tem preguiça de pensar, foi o que eu disse.
E pensar o nosso negócio é muito importante para a sobrevivência dele. E aí que a gente se engana, a gente não pensa, a gente tem preguiça de pensar o nosso negócio, e aí a gente deixa talvez outras pessoas pensarem esse negócio que você tem aí. Nós gastamos uma bala, uma grana desnecessariamente com coisas que não faz sentido para a nossa empresa, e o que faz sentido a gente deixa de lado. Por quê? Porque a gente não pensou o negócio de forma correta. É isso que eu estou mostrando para você, e é isso que eu quero que você aprenda. Porque, cara, eu também não sabia. Né? Então, são coisas que cada um de nós, né? Você, eu, nós enquanto donos de negócio, e a gente sabe, aqui no podcast, hoje inclusive a gente está fazendo um podcast aí sem ter avisado, porque eu estou regravando, porque ontem infelizmente a internet caiu, a gente conseguiu fazer, mas a internet caiu e ia ficar gravado, eu resolvi regravar para ele ficar inteiro, né? Ontem uma pergunta que eu recebi lá foi assim, mas beleza, fiz tudo isso, como eu executo? Cara, se você planejou, você vai pegar o planejamento e executar ele todos os dias. Todos os dias você tem que olhar para a tua meta de receita, para a tua meta de custo, para a tua meta de despesa. Todos os dias você tem que olhar para os seus indicadores. Todos os dias você tem que olhar para estoque, pagamento de fornecedor, pagamento, né? Recebimento do teu cliente. Todos os dias. Isso é um trabalho diário de dono. É pensar a empresa. É sair do operacional e vir para o estratégico, né? Então é isso, né? Depois eu gostaria que você aí comenta a sacada que você teve, comenta com a gente qual sacada que você teve aqui com conteúdo, tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube. Pode compartilhar, comentar com os amigos, manda um direct pra gente, né? Fala qual sacada, o que você gostou no conteúdo, o que você entendeu aqui no conteúdo, né? Qual conteúdo também, às vezes você gostaria de ver aqui no nosso canal, que talvez você nunca viu ou não, a gente nunca falou. Se você quer ver algum conteúdo específico dentro do nosso canal, também vai lá, comenta, chama no direct, comenta, porque isso ajuda a gente. Então convido você para deixar o like, compartilhar, comentar, ativar a notificação no YouTube, né? Para quando a gente começar nossas lives você saber. Isso ajuda muito o canal. E estou aqui também para te chamar para ver outros vídeos que a gente tem relacionado a esse tema de finanças, mas temos vídeos aí de estratégia, temos vídeo de contratação, enfim, temos, salvo engano, são mais de 35 podcasts já gravados, né? Eu acredito que o ano que vem a gente chega em 100 podcasts facilmente. A gente está intensificando cada vez mais, né, esses podcasts que a gente tem gravado. Então, é isso. É o que eu sempre falo, né? A gente está aqui para ajudar quem quer ser ajudado. O projeto Empresa 3.0, né, que é o projeto que a gente administra hoje, ele ajuda as empresas a sair da bagunça sem que tudo dependa do dono, porque você tem que ir para o estratégico, essa é a ideia. Além disso, a gente ajuda a sua empresa a ter lucro e muito rápido. E como eu sempre falo, é o que eu sempre falo mesmo, a gente está aqui para ajudar quem quer ser ajudado. Então, se você gostou, compartilha, curte, comenta, divulga a gente aí, que a gente está sempre aqui, beleza? Então, quero agradecer a todos vocês aí, muito obrigado mesmo, que Deus ilumine o caminho de vocês, que façam um bom planejamento para 2022, eu sei o quanto é difícil planejar negócio, porque eu estou nessa vida há um tempo e planejar negócio ele é complexo, porque às vezes você vai fazer um planejamento, eu já fiz muito isso, você não vai conseguir cumprir, eu esse dia até postei, né, no meu Instagram, que muitas vezes nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Você vai planejar e a hora que o bicho vai para cima, acontece, né, de uma outra forma, enfim. E aí você já fez o planejamento, você quer que aquele planejamento dê certo e infelizmente ele não, você executa às vezes e ele não dá, porque o campo de batalha é diferente. Você vai perder funcionário, você vai ter que contratar, você vai ter que demitir, né? Você vai ter que fazer outras coisas que dentro do teu planejamento você normalmente não executa, que você vai ter que começar a executar, mas o campo de batalha ele é diferente, né? Então é isso, beleza? Muito obrigado aí para todo mundo que compareceu, compartilhou, curtiu. Lembrando sempre que a gente tá fazendo sempre os podcasts aqui. Se tiver dúvida, se quiser comentar, se quiser algum tipo de vídeo específico, não esquece de pedir pra gente aqui no direct, beleza? Muito obrigado aí, valeu.
Bom trabalho, bom 2022 para todos nós, né? Dentro do nosso planejamento.